Que possamos nesse momento fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos juntos da espiritualidade presente. Que a partir deste momento possamos sentir a presença dos bons espíritos que já estão conosco há algum tempo, sentindo as boas energias, os bons fluidos nos envolverem. Vamos irmanados com a espiritualidade, saudando os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, amigos de longa data, que se propuseram a nos auxiliar, nos ajudar ao longo dessa encarnação, dentro dos nossos propósitos de evolução espiritual, de melhora. Gratos pela sua companhia. Saudamos os mentores deste trabalho Espírita Soul, por este evangelho, pelos outros estudos, pelos conteúdos que nos são inspirados, que possam atingir o coração das pessoas e que conecte cada um de nós nesse momento, nos ligando para o propósito deste trabalho, o propósito deste evangelho. Vamos nos ligando ainda com os mentores da nossa casa, gratos por nos manter harmonizados, gratos por cuidar de nós, da nossa família. Nesse momento, junto com esses amigos, vamos abrindo as portas da nossa casa para que as equipes de limpeza, de proteção e de higienização se façam presentes. Os índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, que eles possam passar por todos os cômodos de nossos lares, retirando formas pensamentos, miasmas, negatividades, limpando e higienizando com as suas ervas, com seus incensos, que eles possam ir passando por todos os lugares, por todos os ambientes, deixando a nossa casa limpa, iluminada, preparada para mais um evangelho. Voltamos à entrada da nossa casa, nos ligamos a Ricardo, seus arqueiros, lanceiros, e pedimos a ele que deixe um ou mais de seus soldados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra todo e qualquer mal, contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E nesse momento, a nossa casa é envolvida em uma cúpula, protegida. No seu topo, a gente vê hasteado uma bandeira branca, um farol reluzente, e a espiritualidade nesse momento percebe que em nossos lares está sendo realizado um evangelho. Que todos os irmãos interessados se façam presentes, nos acompanhem no estudo da noite. Agradecemos as falanges espirituais de Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo, e nos conectamos aos apóstolos e aos primeiros cristãos, a Paulo, Maria de Magdala, irmãos dedicados na divulgação do Evangelho, irmãos dedicados na sua transformação moral, na continuidade do Evangelho do Cristo, nos seus exemplos. Vamos sentindo o carinho e o amor de Maria de Nazaré nos envolver nesse momento. Nos abraçar, nos tranquilizar. Colocamos em suas mãos
as nossas dores, as nossas angústias, para que ela nos auxilie com seu amor de mãe a lidar nos momentos de dor, de sofrimento. E vamos sentindo a luminosidade do Cristo nos alcançar. E agradecemos a Jesus por hoje estarmos reunidos em seu nome, por termos a oportunidade do conhecimento do Espiritismo, do seu Evangelho, que isso possa ser transformador em nossas vidas. Que possamos, dentro de cada percepção de cada um de nós, entender aonde o seu Evangelho pode nos auxiliar a sermos melhores. Abandonando nossos maus hábitos, nossos vícios, que possamos retornar à casa do Pai melhor do que chegamos. E agradecemos a Deus pela oportunidade da vida, por termos saúde, por termos a nossa família, o nosso lar, as oportunidades que temos, o nosso trabalho, os nossos talentos. Por tudo que somos e por tudo que temos, agradecemos, Pai. Quando dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Boa noite, Júnior. Boa noite, Elson. Boa noite, pessoal aí chegando para o Evangelho. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. Hoje o nosso Evangelho, ele aborda uma parábola que é uma das mais populares, acredito eu. Isso não significa que é uma das mais vivenciadas, né? Vamos hoje entender a parábola das 10 virgens, ou a parábola das virgens, ou a parábola das virgens prudentes e nécias. Tem todos esses nomes aí, essa parábola, conhecida de diversas formas. Vamos fazer a leitura da parábola para entender um pouquinho do contexto e do que ela traz para a gente na noite de hoje. A gente vai fazer os comentários e eu vou querer, claro, como sempre, a participação de vocês aqui durante o nosso Evangelho. Deixa eu só... tá aqui. Vamos lá. Parábola das virgens, prudentes e nécias. O reino de Deus será comparado a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram, todas elas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Sai a seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E disseram às nécias
às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém, as prudentes responderam: Talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Enquanto elas foram comprar, veio o noivo. E as que estavam apercebidas, precavidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. Conheciam já essa parábola, né? Acredito que sim. E aí eu queria saber de vocês, né? Eu coloquei essa enquete lá nos stories ontem à noite. E aí eu queria saber de vocês. Como vocês se veem, né? Vocês se veem pessoas mais prevenidas ou vocês se veem pessoas mais dispersas, mais desatentas, pessoas que não se preocupam muito com a organização do hoje, do amanhã, de uma maneira geral? Porque a gente vai ver no Evangelho de hoje que a gente tem muita prudência para algumas coisas, mas para outras nem tanto. E no modo geral, como vocês se veem? Mais ou menos? Bastante prudente? Bastante nécios? A Sabrina está falando aqui que ela se vê mais no grupo dos desatentos. A gente tem... É difícil a gente achar, né, os mais prudentes, full-time prudente. E aí a gente vai entender por que a gente é mais ou menos como a Cid também comentou aqui. Então, enquanto vocês comentam, eu vou startar aqui o nosso estudo. Quando nós estamos mais espiritualizados, né, quando nós somos mais crentes, quando a gente tem mais fé, quando a gente tem Deus profundamente dentro do nosso coração, a gente tem muito mais esperança no amanhã, a gente tem essa fé fortalecida, né? Então, aqueles que creem têm uma possibilidade maior de ter uma fé mais fortalecida. E aí faz com que a gente tenha também e veja alguns sentidos em algumas coisas no mundo que às vezes as pessoas que não acreditam em certas coisas não vão ter tal percepção. E tais conhecimentos adquiridos vão fazer com que a gente se sinta mais à vontade, né? Entenda algumas coisas do mundo, por que elas acontecem. Aí a gente, sendo essas pessoas mais crentes, a gente se sente até um pouco mais purificado dentro de um mundo tão ruim, né? Com tanta coisa ruim acontecendo à nossa volta, conosco mesmo, né? Porque nós também não somos isentos da maldade, nós não somos isentos das imperfeições, mas a partir do momento que a gente se vê fortalecido em Deus, é como se a gente tivesse um pouco mais de estrutura, né? A gente buscasse estrutura em algum outro lugar. Essas pessoas crentes, essas pessoas que acreditam em algo maior, representam as 10 virgens, né? São as pessoas que se sentem mais próximas de algo acima delas. Então, são pessoas que, por crerem, elas tentam, né, se resguardar. Eu falei tentam. Elas tentam se resguardar daquilo que é corruptível dentro do mundo. E por isso que elas representam virgens, né, da purificação. E nós vamos tentando, dentro da nossa maneira,
buscar dentro de todas as corrupções que existem no mundo, em nós, pequenos momentos de felicidade, ou um momento de glória, como a boda que as 10 virgens buscavam naquele momento. E como que a gente consegue se resguardar dessas corrupções do mundo? Como que a gente consegue ficar isento? Como a gente consegue ficar livre dessas corrupções? Aí vocês podem responder, tá? Como vocês conseguem ficar livres, que eu vou ler aqui os comentários. Vocês conseguem se ficar livres dessas corrupções através da prece, vocês conseguem ficar livres dessas corrupções através da fé, através da consciência, através da atenção que vocês têm em vocês mesmos. Como que vocês lidam? Meditação, qual recurso que vocês usam? Enquanto isso eu vou ler aqui. Então, Sabrina e Cid já tinham comentado, o Elson se vê no grupo dos desatentos, a Michele acha que ela é prevenida, a Lani um pouquinho de cada coisa, o Tennyson diz que devemos estar atentos a servir e a buscar a reforma íntima, pois não sabemos até quando estaremos nessa encarnação. É verdade, isso tem que ser todo momento, né? Porque os imprevistos, a nossa hora de partir, só Deus sabe. A Rosana se considera prudente. A Paola, mais ou menos. Costa André também é 50-50. Acho que eu também estou nesse time aí do meio a meio, viu? A Renata Elaine comentou: infelizmente ainda pouco prudente, mas procurando melhorar a cada dia. O Edu: sou prudente parcialmente em relação ao bem-estar da família, porém no que tange a mim mesmo, acabo que deixando a desejar em alguns itens. É aquilo que eu falei, né? A gente, algumas coisas a gente é bastante prudente, em outras a gente é meio que negligente. O Serginho: eu tenho um segmento kardecismo, mas fico sempre oscilando. Parece que falta alguma coisa e sempre estou buscando mais alguma coisa. Eu te digo que esse mais alguma coisa está dentro de ti, senhor Serginho. Aí, respondendo a pergunta que eu fiz, né? Do que faz com que vocês se resguardem das corrupções do mundo, o Serginho comentou que o reiki ajuda ele. Tennyson comentou que a prece, o estudo da doutrina. O André, através da meditação e da oração. O reiki ajuda a Michele muito, prece também. A prece e a fé ajudam a Lani. O Elson: só se fica livre através de um conjunto de coisas. Parece que está mais próximo de Deus e vigiar sempre. Isso mesmo, a prece, por exemplo, como ele cita aqui, a prece também ajuda a Rose e a Sabrina. Eu acho que um pouco de oração, um pouco de autoobservação e observação do que as pessoas fazem, do que elas e o que elas colhem. Muito boas observações aí também, viu, Sabrina? Se for uma colheita ruim, evito o mesmo plantio. Se a colheita for boa, tento o mesmo. Só que nem sempre a gente está pronto para ter essa observação antes de realizar uma ação, né? Uma causa. E aí o efeito às vezes não é bom. Só vivenciando mesmo. Vamos falar disso hoje também. Aí o Edu comentou aqui: fé, orações, principalmente a família, o autoconhecimento é um bom caminho para Andréa Cristina. E a Gisele diz que sou mais prevenida, estudo, oro e percebo minha intuição. Sabrina complementou aqui: as leituras edificantes também auxiliam na trajetória. Olha quanta coisa legal que a gente consegue absorver aqui da experiência de cada um de vocês, né? Porque as vivências de cada um é o que vão trazer o que funciona melhor com você. Então, todos vocês que fizeram esses comentários já perceberam isso na vida de vocês, como vocês lidam melhor com determinadas situações. E isso é bom, porque faz com que a gente esteja sempre mais atento. Aí o Ari comentou aqui: orar e vigiar. E o Serginho: nas minhas indecisões, os espíritos amigos estão me respondendo. Que bom. Que bom. Tem que ter o ouvido atento. Tem que ter o ouvido atento. Então aí eu vou trazer alguns exemplos para a gente ver se a gente está, de fato, se resguardando dessas corrupções do mundo. Então, como que a gente faz, né, para se
desviar desses caminhos do mal? A gente precisa viver uma severa disciplina nas coisas que a gente faz, né? Então a gente fala que a gente é prudente, mas a gente come regradamente todos os dias, fornecendo para o meu organismo somente coisas saudáveis, que eu sei que são saudáveis, ou que eu sei que o meu organismo, por exemplo, não rejeita e que absorve bem. A gente tem um comportamento regular aonde quer que nós estejamos, ou seja, eu me comporto do jeito que eu me comporto no centro espírita, eu me comporto em casa, eu me comporto no meu trabalho, eu me comporto dessa mesma forma entre os meus amigos. Então a gente fala, eu sou prudente, mas esse comportamento ele é igual, porque se ele não for igual em todos os lugares, um pouquinho só de indisciplina nosso vai fazer com que a gente tenha alguns problemas para resolver depois. A gente é atento àquilo que a gente fala para as pessoas, ou a gente responde sempre de forma intempestiva, de uma forma rápida, acaba não calculando muito a rota. A gente faz isso observando para quem a gente está falando, porque determinadas pessoas precisam de um tipo de comunicação, para outras formas. A gente tem essa disciplina e essa atenção. A gente evita tudo aquilo que macula a nossa alma, os nossos vícios, aquilo que a gente sabe que faz mal, mas eu gosto, sabe? Ah, eu gosto, eu sei que a bebida faz mal, mas eu gosto de tomar umazinha e eu gosto de... Só que eu tô falando em níveis de vício, tá, gente? De vício, não, mas todo dia eu preciso de um pouquinho disso, todo dia eu preciso de um pouquinho disso. A gente é prudente e se resguarda dessas corrupções do mundo, observando e tendo pleno conhecimento das leis de Deus e tentando viver dentro delas. Então eu trouxe uma gama de exemplos que a gente vivencia no nosso dia a dia, coisas por vezes até simples, e que a gente nem sempre está atento como a gente deveria estar. E aí eu pergunto para vocês, é fácil viver nessas condições que eu trouxe? Todas elas, e fora as outras que eu nem trouxe, mas cada um dentro do seu íntimo sabe aonde o calo aperta? Não, né? É muito difícil. Mas a gente tem que tentar, a gente tem que buscar, a gente tem que se esforçar e a gente tem que fazer a nossa parte para que isso aconteça, para que a gente tenha sucesso nessas empreitadas conosco. O Elson comentou aqui, tem uma coisa muito importante que faz você ficar livre, é o pensamento, precisamos muito cuidar dele. Excelente, Elson, excelente. E aí a Sabrina, a Lani também comentando, né? Tennyson, não é fácil, né, gente? Não é fácil. A gente vai fazendo, vai tentando. Aí eu trago uma outra questão, né? A gente tenta, ok. Mas a gente tenta em tudo. Em tudo que a gente faz, a gente tenta isso? Ou algumas coisas a gente fala, ah não, deixa para depois. Algumas coisas vão fazer muito sentido para nós, né? Dentro das leis divinas. Então a gente vai ter algumas observações que a gente vai ter, que a gente vai sentir que, opa, peraí, isso aí eu não vou fazer, né? Mas tem outras coisas que eu posso fazer vista grossa para conosco, né? Para comigo mesmo, e deixo passar. Então, aquele cristão que se resguarda em casa para estudo e põe em prática tudo aquilo que ele estuda, todo aquele conhecimento, ele está mais preparado no mundo do que aquele que se resguarda, mas não põe nada em prática ou sequer tenta pôr em prática? Sim, né? O cristão que sai com os amigos, vai curtir aí um barzinho, uma balada, enfim, vai sair para curtir uma noite com os amigos, na casa dos amigos, enfim. Tem um comportamento exemplar
de diversão, sem extrapolar, sem passar dos limites do próprio corpo. Ele está mais preparado do que o cristão que sai para se acabar como se a noite fosse a última de todas. Se acaba em todos os vícios possíveis. Às vezes até para estar mais melhor visto na sociedade, né? Naquela roda de amigos. Sim. O cristão que frequenta o templo religioso, que tenta vivenciar os aprendizados que ele ouve nas missas, nas palestras, nos cultos, ele está mais preparado para o mundo do que aquele que acredita em tudo que ele ouve, mas ele pensa assim, isso não é para mim hoje. Não, eu sou melhor do que isso que está sendo falado. Isso não é para mim, isso não é para mim. Sim. Então a gente percebe essas diferenças, né? E aí a gente consegue visualizar nesses exemplos que eu trouxe quem são as 5 virgens prudentes e as 5 virgens nécias. Quem cuida e quem não cuida. E assim como as virgens, apesar da gente estar nessa busca das bodas, da felicidade, do reino de Deus, nem todos nós estamos preparados mesmo, né, para aquilo que a gente encontra pela frente. Então a gente quer ser feliz, mas a gente ainda não consegue perdoar alguma coisa vinda do passado, né, alguma coisa que nós tenhamos sido ofendidos, sido magoados por alguém e a gente não consegue esquecer esse perdão. Não consegue perdoar, não consegue esquecer essas pessoas. A gente quer ser feliz, mas a gente não desculpa as nossas próprias mágoas que um dia nós fizemos, né? Então um dia a gente fez uma ação e a gente fica martelando até hoje, mas por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? A gente não se perdoa. A gente quer ser feliz, mas a gente não tem paciência. Não tem paciência no trânsito, não tem paciência em casa, não tem paciência no trabalho. A gente quer ser feliz, mas a gente vive em uma constante batalha contra as nossas falhas, as nossas faltas, os nossos vícios, as nossas vaidades, os nossos maus hábitos. E aí tudo isso que eu citei representa, né, essa falta de vasilhame, esse óleo extra que as virgens prudentes acabaram carregando. Então, vocês se lembram lá no começo, né? Acabei perguntando e vocês responderam. Vocês eram mais prudentes? Vocês eram mais ou menos? Eram mais nécios? E aí essa questão, ela é muito pessoal. E ela não é só tão pessoal como ela é para cada situação que a gente vive. Para cada momento que a gente vive. Por que isso acontece? Por que para mim é fácil no trânsito e para o meu irmão não? Por que para mim é fácil ter um bom comportamento dentro do meu ambiente de trabalho e o meu irmão tem dificuldade e se envolve para ser melhor aceito por aquele grupo de pessoas? Eu posso muito bem ser prudente com os meus bens, com tudo aquilo que eu tenho, né? Posso cuidar demais desses bens, mas às vezes eu posso ser imprudente comigo mesmo. Então, eu cuido de tudo que eu tenho, mas eu não vou ao médico, não cuido da minha saúde, deixo de tomar medicamentos que eu preciso no dia. A gente pode ser prudente no nosso comportamento no trabalho, né? Mas aí, às vezes, com as pessoas que nós amamos, a gente acaba sendo mais negligente porque acredita que aquela pessoa vai nos perdoar, né? A gente é estúpido, a gente é ignorante por alguns momentos. Então, por que existe isso? Por que existe essas diferenças em todas essas situações? Eu vou explicar aqui para vocês. Existem 2 motivos, pelo menos. O primeiro deles é a ignorância. Então, em muitas situações da nossa vida,
a gente toma pedrada na cabeça, a gente bate com a cabeça na porta, por puro desconhecimento. Por não saber, né? Por ignorância. E aí, qual que seria a prudência nesses casos da ignorância? Nesses casos onde a gente não sabe, não tem a menor ideia do que fazer. Qual que seria a prudência? Para alguma coisa nova que vocês nunca fizeram. Já pararam para pensar nisso? A gente vai pesquisar, a gente vai se informar, a gente vai questionar, ou procurar pessoas que sabem mais do que eu. Por exemplo, se eu desconheço um assunto e me proponho a dar uma palestra sobre um assunto que eu não tenho conhecimento, qual que é a chance dessa palestra ser boa? Qual que é a chance de eu sair mal visto? Né? Eu preciso estudar sobre aquele tema, sobre esse assunto a ser tratado. Quando a gente vai viajar e a gente desconhece o destino e a gente se perde, ou a gente não se programa para abastecer e o combustível está acabando, quantas vezes, quem já não passou por isso, né? São comportamentos nécios, na maioria das vezes. Por quê? Porque a gente não mapeou as rotas, não vimos o que tinha no caminho. Ah, tem um posto de conveniência, tem um posto para abastecer. A gente não sabe se vai encontrar um engarrafamento no meio do caminho. A gente não sabe o que pode acontecer. Um pneu furar. Esses imprevistos que a gente brinca, né? É a lei de Murphy. Quando coisa errada tem que acontecer, ela vai dar errada. Então, se a gente tem a prudência, a gente deixa de ser ignorante. A gente deixa de desconhecer. E aí a segunda forma que nos faz ser nécios é a arrogância. É justamente a gente passar por uma situação e a gente fala assim, eu já sei disso. Não, fica tranquilo. Disso eu entendo. Mas será que a gente sabe mesmo? É a mesma coisa que eu falar assim, ah, você sabe chegar até o lugar? Sei, já passei várias vezes, mas de forma bem, tipo, você não sabe ainda? Meu, pelo amor, né? E se acontece alguma coisa, não adianta nada o seu conhecimento. Então, a gente já parou para pensar em todas as possibilidades? As virgens pensaram. 5 delas pensaram. Vamos levar o azeite extra. Por quê? Pode ser que o noivo atrase. E foi o que aconteceu. Alguém pode ter alertado essas 5 virgens nécias para que levassem o óleo extra. Oh, leva lá o óleo extra porque pode ser que o noivo atrase. Mas elas podem também ter se negado, né? Não, vai dar tempo. Fica tranquilo, dá para segurar aqui até tarde. Não até meia-noite, que foi a hora que ele chegou. Mas elas não achavam que ia chegar até tarde, né? Deu para entender essas situações? Dá para conseguir encaixar na vida de vocês? A gente consegue ter essa percepção? Quem é nécio não é uma má pessoa. Não é uma má pessoa. É apenas alguém despreparado. É alguém que não está pronto. Mas ela tem propósito, ela tem bom coração. Tanto que as noivas que estavam com óleo falaram assim, vai lá e compra lá o óleo. Vai lá e pega mais. E elas foram atrás. Só não deu tempo. Então, quais são os compromissos da vida, no dia a dia de cada um de vocês, que a gente ainda peca nessa falta de preparo? Que a gente falta um pouquinho mais de atenção. Tem coisas que a gente vai perceber facilmente, porque acontecem periodicamente, todos os momentos da nossa vida. Todo dia acontece um pouquinho disso. Aí um dia vira uma bola de neve, porque a gente não prestou atenção. E tem coisas que, como eu disse, vão ser a primeira vez que a gente esteja preparado, né? E aí a gente tem que perceber também o que cada um de nós pode fazer para que
nesses determinados comportamentos que a gente acha que a gente não tem esse óleo para nos abastecer na nossa vida, o que a gente precisa fazer para obtê-lo, né? As 5 virgens, elas simbolizam aquelas que leem, aquelas pessoas que estudam, aquelas pessoas que experimentam, aquelas pessoas que investigam, que raciocinam. Se elas tivessem só a fé, como as outras tiveram, elas também estariam sem um vasilhame extra. Mas a fé delas foi o quê? Raciocinada. Tiveram fé, mas fizeram a parte delas. Então, que a gente consiga compreender, né, essas questões da vida, trabalhando pelo nosso próprio aperfeiçoamento. Esse óleo, ele é um conhecimento, né, o combustível para as nossas almas, é ele quem acende a chama do nosso coração, da nossa fé. E a gente, em determinados momentos, como a parábola disse, né, permite até que nós possamos correr atrás desse óleo perdido. Só que, às vezes, pode ser tarde. Tarde para aquele momento. Mas uma coisa que vai ficar é o aprendizado. Para que em outras oportunidades a gente não seja tão negligente, né? E a gente pode, assim como essas virgens nécias, apelar só para a fé. Pô, eu tenho fé, então se eu bater na porta, mesmo sem o óleo ou mesmo atrasado, o Senhor vai abrir as portas para mim, né? Quantas vezes a gente não faz a nossa parte? Quantas vezes a gente é negligente nas nossas atitudes? A gente não parou para pensar nas consequências? E na hora da dor de barriga, o que a gente faz? Prece. Vamos orar que Deus vai me ajudar. A parábola mostra exatamente que não existe justiça. Se nesse momento, justiça que eu digo é divina, é claro, né? Se nesse momento as portas forem abertas. Por que Deus vai privilegiar um e não vai privilegiar o outro? Então, o final dessa parábola, ele traz para a gente um ensinamento bastante valioso. O Ari escreveu aqui, dentro das diversas coisas que vocês escreveram, ele comentou aqui, orai e vigiai, certo? Na parábola fala vigiai. A parábola fala vigiai no finalzinho. Mas no Evangelho de Mateus, não está orai e vigiai. No capítulo 26, no versículo 41, Jesus diz o seguinte: vigiem e orem, para que não caiam na tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, não é orar e vigiar. Não vou ficar orando e depois eu presto atenção. Não. Eu faço a minha parte primeiro, eu vigio e depois eu oro. Aí vai ser um complemento. Porque eu não vou estar sendo negligente, eu vou estar fazendo a minha parte. A espiritualidade vai fazer a dela depois. Se assim for da vontade de Deus. Então, a gente tem que saber como utilizar bem essa fé. Só o uso da fé sem essa vigilância nossa, ela vai levar para portas que não vão se abrir. E aí a gente vai falar assim, que Deus é ruim, que Deus é malvado. Ou a gente não vai entender, nossa, mas por que eu sou uma pessoa de tanta fé, por que Deus não me deu essa oportunidade? Porque em algum ponto ali houve essa negligência. Negligência consigo, tá? Não é para com Deus, não. É sempre para conosco. Isso é muito importante, né? Então cabe a gente refletir. Quais são esses nossos compromissos no dia a dia, na vida? Nós estamos colocando a mão da fé nas nossas responsabilidades? Aonde a gente está empregando o nosso tempo? Porque a gente pode também procrastinar, né? Deixa para amanhã. Amanhã eu coloco lá o óleo no vasilhame. Só que amanhã já pode ser tarde. Amanhã
pode acabar a energia e você não ter nem pilha na sua lanterna. Você tem uma vela aí na sua casa se acabar a energia? Você tem pilha na lanterna se acabar a energia na sua casa? São coisas que podem acontecer, né? Então a parábola, ela deixa bem claro que o reino dos céus, o reino de Deus, né, não é um pandemônio de sábios e ignorantes. Não, ele é um ambiente para que todos tenham a mesma cotação, né, entre os prudentes e os tolos, para que não exista essa falta de justiça do Pai. A instrução que a gente tem da espiritualidade, ela é indispensável. Indispensável. Assim como também é indispensável a instrução na nossa vida, para tudo que a gente faz. Mas se isso não tiver aliado à vivência dessas instruções, não vai valer de nada para aquele momento todo esse conhecimento adquirido. E vocês? Como veem a parábola das virgens e das nécias, prudentes e nécias? Curtiram? Quem conhecia, quem não conhecia? Gostaram? Espero que sim, espero que tenha trazido novas reflexões para cada um de vocês. Para mim trouxe, com certeza. Vamos para as nossas vibrações. Dói, né, Ariadne? Essa foi pauleira hoje. Valeu, Serginho. Obrigado, Edna, Fê. Pessoal aqui no Instagram. Vamos então fazer as nossas vibrações. Convido para que nesse momento nos comentários vocês fiquem à vontade para colocar os nomes dos seus queridos aí para a vibração. Eu vou só abrir a postagem, que eu sempre acabo esquecendo de fazer isso, né, gente? Para pegar os comentários de quem coloca lá no post da divulgação do Evangelho de hoje. Só um minuto, até menos. Pronto, tá na mão. Então vamos nesse momento mais uma vez fechando os nossos olhos. Possamos agradecer por todo o conhecimento adquirido na noite de hoje. Que ele possa ser útil em nossas vidas. Agradecemos também a espiritualidade que está conosco, nos inspirando, nos intuindo. E que nesse momento de vibrações, de doação, nós possamos sentir os melhores fluidos circularem através do nosso corpo, nos envolvendo, que essas vibrações possam sair de nós através do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos, e que a espiritualidade nesse momento possa absorver todas essas energias emanadas por cada um de nós. Possam disparar para o bem universal, para o planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, por aqueles que vivem em guerra, vivenciam desastres naturais, a fome e a miséria. Vibremos por essa pátria que nos acolhe, por todo o povo brasileiro, pelos dirigentes desta nação, pelas capitais, e vibremos por aquelas pessoas que vivem nas ruas, aquelas que estão abandonadas, sem suas famílias, sem um lar, perdidas nos vícios.
Vibremos as crianças nos orfanatos, aos idosos nas casas de repouso, aos encarcerados nas prisões, aquelas pessoas vítimas de violência em seus lares, os acamados e seus cuidadores, aos profissionais da saúde e aqueles que estão internados nos leitos das UTIs. Vamos vibrando para os nomes colocados. A Gláucia colocou a Gláucia da Rosa, Lana da Rosa, Alisson da Rosa, Fábio Farias, Lélia Farias e Fernando Berro. E o Elson, que está aqui conosco, também colocou lá na postagem vibrações para ele, gente. Elson Dantas. Vamos vibrando pela cura de Jéssica Maia Lamounier, por Alfredo Magalhães, por Diego Magalhães, José Neto, Carmelito, Dilma, Norma Soledade, Terezinha Soledade, William Góes, Lorival Oliveira, Denival Santos, Almira Carvalho e Luiz Mauro. Vibremos por Mônica Cardoso Felácio. Vibremos também pelos desencarnados Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, pela saúde física e espiritual da família Marim, pela família Batista, pela família Fontanello, família Vaz, família Marco. Vibremos para o conforto da família Ângelo Gabriel Veloso, de Ângelo Gabriel Veloso. Por Joabe de Souza Frota, Ângela Maria dos Santos Gonçalves, Gisele Munhoz, Eduardo Munhoz, Nádia Soledade, Alberto Magalhães, Cremilda Magalhães, Priscila Egli, Elane Carvalho, Josiane Balbino, Normando Júnior, Marina Soledade, Marcelo Almeida, Anita Soledade, Rui Soledade e Thaís Antunes. Vibrações pela saúde física, mental e espiritual da Lane, da Alicia, Arthur, Wagner e pela nossa companheira Dinete Santos. Do Elcio, já tinha colocado lá na postagem, né, Elcio? A Leila Lopes pede pela saúde física, mental e espiritual de Neroaldo, Vera, Pedro, Juliana, Pedro Filho, Milena, Maria Júlia, Letícia, Arthur, Ana Lúcia, Fabiola, Gustavo e a família Arruda Zermiani. Vibrações positivas para a família Rieger e Balbino. Pela saúde física, mental e espiritual da família Maia Ribeiro, da Edna, do Edson, da Edilene, da Cecília, da Jéssica, da Esmeralda, do Lauro. Pela saúde da prima da Michele, a Márcia Regina de Oliveira, que está enfrentando o câncer neste momento. Pela saúde física, mental e espiritual de toda a família Almeida, pela Joyce, nossa companheira, aos amigos dela, aos gatinhos dela, a Maria Artemis Amaral da Silva e família, a Patrícia Felizardo e família, a Theo Benevides e família, a Eumano Menezes e família, a Thaís Moraes e família, a Aline Remígio e família, Beatriz Borges e Janis Cleide e Maria Oliveira e família, ao Pedro Vitor e família, Alisson Ferreira, Eric Wagner e Matheus Menezes. Pela saúde física e espiritual dos pais da Michele, Jorge Vasco Ornieski e Mari Terezinha Ornieski e a sua irmã, Daniele Cristina Ornieski. Gustavo que está pedindo pela família Nicolau, pela família Avanço. Aos amigos da Michele, a Siriane Chaniuk, a Brian Passe, Luan Rafael Domingos Santana e Marisete Cristina Domingos Santana. Pela saúde física, espiritual e mental da família Costa e Santos. E pela saúde física, mental e espiritual de toda a família Busnello, a Helenir, Eliseu, Paola, Tiago, Luciana, Vinícius e pela nona, a Teresa. Também deixo as minhas vibrações aqui para o Anderson de Oliveira, a Neuza de Oliveira,
para minha mãe, o meu irmão, a minha cunhada, os profissionais da Clínica Fecundara, minha esposa, minha filha, e que nesse momento a gente possa visualizar qualquer uma dessas pessoas que nós citamos ou outra, envolvida em muita luz, que a espiritualidade nesse momento possa colocar todos os fluidos para as necessidades daquela criatura. Vamos pedindo também para que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes fluidifiquem as nossas águas nesse momento, colocando nelas os fluidos necessários para aquilo que a gente precisa na matéria, no espírito. Pedimos também que essas falanges espirituais cuidem de nós durante o nosso sono. Possamos ter uma semana, uma noite de descanso revitalizante. E que possamos deixar mais vibrações para que a espiritualidade leve aonde for necessário. E agradecidos ao Pai, nos despedimos, pedindo que nos envolva em sua proteção, em seu amor ao longo dessa semana, nos guarde contra todo e qualquer mal, que possamos estar protegidos no seu amor, através dos nossos comportamentos prudentes, das nossas boas palavras, dos nossos bons pensamentos, das nossas boas ações. E encerramos o Evangelho de hoje dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho da noite de hoje. Muito obrigado pela companhia de vocês. Estou tão envolvido aí nessa energia boa que tá todo mundo mandando, que até tô achando que tá começando de novo. Ai. Gente, ótima semana para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. Nos encontramos aí domingão para mais um Evangelho na semana que vem, tá bom? Beijo no coração de todos. Até e um bom descanso.